Pare agora se quiser manter sua visão interior. Existe algo neste instante que pode mudar a maneira como você percebe a si mesmo. Não uma teoria distante, mas uma verificação simples, feita com as mãos e a atenção. Em um punhado de manuscritos que voltaram à luz em meados do século XX, relatos antigos sugerem que o corpo guarda sinais de uma origem profunda. Esses textos, descobertos em 1945 perto de Nag Hammadi e preservados em tradições chamadas gnósticas, falam de marcas, memórias e de um caminho para reconhecer aquilo que é essencial em nós. Segundo esses escritos atribuídos a Jesus nos círculos gnósticos, esse reconhecimento não depende de intermediários. É algo que pode ser confirmado por você, agora. Imagine por um momento uma névoa que cobre a memória de quem você é. Não é névoa de confusão. É uma névoa colocada como teste, um véu que força a alma a procurar por dentro. A promessa aqui não é sensacionalismo, é prática. Muitos que caminharam por essa via relatam uma sensação de reencontro, uma lembrança corporal, um sussurro que diz: você pertence a algo anterior a estas instituições. Não garanto que todos sentirão o mesmo. A experiência é diversa, sutil, pessoal. Mas se você valoriza a possibilidade de verificar, convido você a prosseguir. Esses manuscritos trazem um quadro cosmológico que ajuda a entender por que tais marcas foram esquecidas ou escondidas. Não estou propondo que esse quadro substitua outras leituras sagradas. Apresento-o como uma interpretação tradicional que procura explicar o esquecimento. No centro desta visão está a mônada, a fonte primordial, um ponto de luz antes das formas, a origem de onde tudo se irradia. Em contraste, há o demiurgo, uma figura criadora, mas limitada, que organiza o mundo material sem compreender totalmente a luz que lhe deu origem. Entre a mônada e o mundo surgem os arcontes, padrões, presenças que regulam, controlam e moldam percepções. Eles não são necessariamente entidades maliciosas no sentido humano, mas funções que impõem limites à visão. Segundo os textos gnósticos, parte do caminho do despertar é começar a ver onde esses limites atuam e recuperar a memória da fonte. Essa cosmologia serve como mapa, nada mais. Ela explica simbolicamente por que certas lembranças foram apagadas e como a experiência somática, aquilo que seu corpo sabe antes que sua mente racional descubra, pode agir como prova. E é por isso que o método que vou propor é simples. Uma checagem somática em 3 pontos. 3 pontos, 3 nomes: origem, percepção, comando. A primeira marca é a origem. Localize a base do seu crânio, onde a cabeça encontra o pescoço. Toque a área com a ponta dos dedos, sem pressionar com força. Por muitos, essa região é descrita como uma linha sutil ou uma leve depressão. Outros percebem mais como uma textura, um ponto de silêncio. Esta marca não é uma ferida nem um selo visível para todos. É uma memória que o corpo guarda, uma presença que responde quando sua atenção desce ali. A origem aponta para aquilo de onde viemos. Tocar ali pode evocar uma sensação de base, um assentamento, uma queda em si mesmo. A segunda marca é a percepção. Abra sua mão e observe a lateral externa, entre o dedo mínimo e o punho, a borda do reconhecimento. Ali, alguns relatam uma linha, um relevo que parece uma cicatriz da visão, ou uma sensação de leve eletricidade quando a atenção pousa. É a zona da segunda visão. Não a visão dos olhos físicos, mas uma abertura que permite perceber além das formas. Ao tocar essa área, não procure efeitos espetaculares. Muitas vezes aparece apenas uma memória, um eco. Às vezes nada acontece de imediato. Ainda assim, é onde a intuição pode se acentuar. A terceira marca é o comando. Coloque a mão no centro do externo, logo acima do coração, no osso que protege. Ao pressionar levemente, preste atenção à sensação. Calor, calmaria, um pulso que não é o do coração, mas algo que parece ordenar.
uma voz interna que organiza. Este é o ponto do comando, a centralidade de onde a vontade bem integrada pode emergir. Para alguns, é uma sensação de autoridade serena. Para outros, uma memória de propósito que desperta. Antes de seguir, um aviso importante. Se sentir dor, tontura ou qualquer desconforto persistente, pare e procure orientação profissional. Não force o corpo. Esta prática não substitui avaliação médica ou psicológica. Se você tiver histórico de traumas, convulsões ou condições que possam ser agravadas pelo toque e concentração, procure um profissional qualificado antes de tentar qualquer procedimento somático. Se quiser participar da verificação agora, escreva reconhecimento nos comentários e encontre um lugar tranquilo. Sente-se ou deite-se com segurança, afaste o celular que possa distrair e prepare-se para um momento breve de escuta corporal. Respire fundo 3 vezes, com a atenção centrada. Inspire devagar pela narina. Segure um instante. Solte pela boca como se liberasse algo antigo. Ao respirar, imagine que sua atenção é um fio que pode descer do topo da cabeça até a base do crânio. Não force imagens. Apenas permita que a atenção seja dirigida com gentileza. Leve a mão direita à base do crânio. Toque com as pontas dos dedos, bem no encontro entre cabeça e pescoço. Mantenha o toque leve, como quem roça uma pétala. Fique alguns instantes ali. Observe. Há uma sensação de ancoragem? Um frio, um calor, um quase silêncio? Alguns descrevem uma textura, outros uma leve pressão. Não julgue o que surge. Se nada parecer diferente, isso também é informação. Respire e apenas registre a sensação. Repita com a outra mão, se desejar. Origem. Agora deslize a mão até a lateral externa da mão, entre o dedo mínimo e o pulso. Toque com a outra mão, segurando essa borda com cuidado. Preste atenção a qualquer vibração, formigamento ou lembrança de visão. Muitas vezes, o que aparece é muito sutil. Um tremor, um som remoto, uma cor que passa. Permita que qualquer impressão venha e vá. Não brigue com pensamentos que digam, isso é imaginação, ou não sinto nada. Esses pensamentos têm origem também. Observe-os como um dos fenômenos que aparecem enquanto você faz a prática. Percepção. Por fim, coloque a palma sobre o centro do externo, acima do coração. Respire e, ao tocar, sinta-se a uma nova qualidade. Uma calma que orienta, um pequeno pulso que pede para ser ouvido, um aquecimento interno. Deixe que a mão apenas permaneça ali por alguns ciclos respiratórios. Se algo for sensível demais, alivie a pressão, ou pare. Não há necessidade de provar nada para outros. Comando. Durante esse processo, pensamentos vão surgir. Dúvidas, explicações imediatas, narrativas sobre por que isso não pode ser real. Segundo as tradições gnósticas, os arcontes muitas vezes operam justamente por meio desses padrões: distração, racionalização, medo. Eles não precisam ser combatidos com agressão. Observe esses pensamentos como nuvens que passam. Repita silenciosamente: observo, não reajo. Não se culpe por não ter uma experiência marcante. O corpo tem seus tempos. A memória somática pode despertar de maneira instantânea ou graduada, ao longo de dias. Não espere uniformidade. Algumas pessoas relatam uma sensação clara e imediata. Outras descrevem uma lenta mudança de perspectiva nos dias seguintes. Se você sentir algo, trate isso com discrição e humildade. A verificação não torna ninguém superior. Ela apenas ilumina um traço do que já existe dentro. Há ainda uma maneira de declarar, em voz firme, aquilo que você apenas começou a reconhecer. A tradição sugere declarações simples, curtas e afirmativas. Use o 3 como ritmo. Provoque a própria garganta a falar sem esforço, sem buscar teatralidade. Diga pausadamente, com convicção discreta: eu reconheço minha origem. Eu ativo minha percepção.
Eu declaro o meu comando. Repita cada frase 1 ou 2 vezes, sentindo como cada afirmação desce pelo corpo. Não transforme as palavras em promessas universais. Elas servem como selos interiores, pequenos encaminhamentos para uma atenção renovada. Algumas pessoas relatam que repetir essas frases com regularidade muda a maneira como respondem ao mundo. Outras notam pouco efeito. Ambas as respostas são legítimas. Ao longo dessa jornada de reconhecimento, surgirão resistências mais duras. Memórias de instituições que disseram que o caminho exige intermediários. Lembranças de magias autoritárias. Medos de que autonomia espiritual signifique se distanciar da comunidade. Lembre-se, é possível manter amor às tradições e, ao mesmo tempo, reconhecer algo pessoal que não exige a revogação de todas as formas de fé. A tradição gnóstica, conforme os manuscritos, muitas vezes se posicionava como uma via de conhecimento interior, não como um ataque gratuito a outras expressões de devoção. Se pensamentos de culpa ou superioridade aparecerem, observe-os e retorne à prática da respiração. Se surgir a tentação de interpretar qualquer sensação como um sinal de onipotência, segure essa interpretação. O que buscamos é clareza, não glória. O reconhecimento pode ser humilde, um ajuste no modo de ver, uma lembrança que traz responsabilidade, não isenção de consequências éticas. A liberdade que emerge de uma visão interior reconhecida pede integridade nas escolhas da vida diária. Ao se mover por esse processo, lembre-se também de que há riscos de confusão simbólica. As palavras mônada, demiurgo e arcontes funcionam aqui como chaves para entender o mapa. Não se torne prisioneiro do vocabulário. A experiência primária é o que importa. O que seu corpo, sua atenção e sua intenção confirmam quando você se entrega a esta escuta. Muitos que trilharam esse caminho se uniram em pequenas comunidades de partilha, não necessariamente para criar uma nova organização, mas para reconhecer uns aos outros. O gesto de levantar a mão ou de escrever uma palavra tem sido usado como sinal de afinidade. Se você sentiu algo, mesmo que pequeno, considere compartilhar com discrição. Uma palavra nos comentários, uma mensagem breve, um encontro com amigos de confiança. A comunidade não é um substituto para sua experiência pessoal. É um espelho que ajuda a validar aquilo que aparece. Mais importante, respeite os limites alheios. Nem todos querem seguir este caminho. Isso não os torna menos válidos. Reafirmando. Aquilo que apresentei está ancorado em tradições gnósticas e em manuscritos descobertos no século XX. Há debates acadêmicos e teológicos sobre o significado desses textos. Não estou afirmando que essa leitura seja canônica para todas as tradições cristãs. É uma via de investigação interior, proposta para quem busca uma experiência direta e pessoal. Ao encerrar, gostaria de oferecer uma última orientação prática. Se você pretende repetir essa verificação nos próximos dias, crie um pequeno rito. Um lugar específico, uma luz amena, 3 respirações iniciais. Respeite o seu ritmo. Anote, se puder, pequenas variações. Uma alteração no sono, um sonho que retorna, uma sensação ao ouvir uma música. Essas anotações ajudam a distinguir a experiência de possíveis projeções momentâneas. E, novamente, um lembrete de segurança. Se qualquer sensação física for intensa, persistente ou perturbadora, interrompa a prática e procure acompanhamento médico ou psicológico. Não ofereço diagnóstico nem substituo profissionais. Esta é uma proposta de autoverificação, não um tratamento. Se ao acabar esta prática, você teve alguma percepção, sutil ou clara, marque um sinal simples nos comentários com a palavra reconhecimento. Isso ajuda a construir uma rede silenciosa de pessoas que passam por processos parecidos, sem exposição desnecessária. Se a mensagem tocou você, considere acompanhar os próximos vídeos. Iremos explorar outras práticas de ativação interior, sempre com cautela, respeito e base histórica.
Inscreva-se no canal para receber os próximos conteúdos sobre ativação e memória somática. E compartilhe esta mensagem com alguém que possa se beneficiar de uma verificação serena. Lembre-se, reconhecer sua origem não invalida a fé tradicional que você carrega. Muitas vezes, isso apenas amplia a responsabilidade espiritual de cada um. Por fim, volte a respirar devagar agora. Sinta o apoio do corpo contra a cadeira ou o chão. Seja gentil consigo mesmo. Mantendo a atenção, você preserva a visão interior. Se precisar, retorne a este exercício nas próximas semanas. A visão, quando cuidada, cresce como uma chama que ilumina sem queimar, e é assim que se protege, com presença, consciência e comunidade.